nós temos a celebração da ceia. A oportunidade de estarmos assentados à mesa com o Senhor. Os discípulos viveram essa oportunidade, assim como nós, mas na companhia de Cristo. Nós estamos caminhando na direção da Páscoa. E o celebrar da Páscoa, a ressurreição de Cristo, faz-nos passar pelo celebrar da Páscoa dos judeus também. Jesus vai a Jerusalém pela última vez, vai celebrar a Páscoa. Essa caminhada para a celebração da Páscoa, ele começou aos 12 anos, quando foi levado por Maria e José. Quando ficou depois no templo discutindo com os doutores, sobre as verdades de Deus, sobre o revelar de Deus, e especialmente com respeito ao Messias que haveria de vir. Agora, aos 33 anos, ele volta a Jerusalém, e ele sabe que é a última vez que ele vai sentar com os seus discípulos e celebrar a Páscoa. Ele celebra a Páscoa, ele instrui o coração dos discípulos no momento da Páscoa, mas ele faz uma celebração muito mais grandiosa agora. Ele celebra a Santa Ceia do Senhor. Ele vai dar um significado novo para aquele pão asmo, sem fermento, que simbolizava a saída do Egito, deixando lá no Egito a sua cultura, seus usos e costumes, seus deuses, sua idolatria. Ele vai tomar do cálice, que não mais vai representar aquele cordeiro que foi morto, que teve o sangue passado pelos umbrais da porta, no celebrar da Páscoa, antes da última praga de Deus sobre o Egito, no templo, no dia de Moisés, que fez com que o anjo da morte, ao percorrer o Egito, pudesse saltar por sobre aquelas casas onde se encontrava o sangue do cordeiro que foi morto, para poupar o primogênito, tanto dos filhos como dos animais daquela família, daquela casa. O Senhor vai dizer agora que aquele sangue não é o sangue que representa de um cordeiro que foi morto, de um animal que poderia ser morto, se fosse encontrado e examinado sem defeito, mas que seria o seu próprio sangue, conforme João Batista já havia proclamado, o sangue do Cordeiro de Deus, que vem para tirar o pecado do mundo. É claro que é um sangue de alguém sem defeito. Quem examina o cordeiro para o sacrifício é Pilatos, examinando as acusações que foram feitas, as testemunhas que se apresentavam, e ali então Pilatos vai proclamar diante do povo: não vejo mal nesse justo. Os discípulos vivem essa bênção, a mesa com o Senhor. Eu gostaria de descobrir um pouco mais, de lembrar os irmãos, porque não há novidade em nada da verdade que já nos é revelada, mas lembrar os irmãos como é precioso estar à mesa com o Senhor. Quantas bênçãos essa mesa proclama para nós. E é nesse o nosso propósito de meditar nessa noite. Lucas capítulo 22, versos 14 a 22, nós vamos ler o texto duas vezes, assim, dividido em duas partes. Primeiro nós vamos falar e vamos ler o texto que fala da Páscoa dos judeus. Jesus à mesa celebrando a Páscoa dos judeus. Depois nós vamos seguir com Jesus junto à mesa, instituindo e celebrando a ceia do Senhor. Aí está a primeira parte do texto, Lucas 22, 14 a 18. Vamos ler juntos, vamos usar o texto da projeção, para termos uma versão só, tá bom? Mesmo assentados, irmãos, irmãs, leiam juntos comigo, e aqueles de casa podem ler também, acompanhar aí na projeção. Chegada a hora, vamos juntos? Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse:
peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Algumas verdades preciosas, irmãos, que Deus traz ao meu coração, que eu quero compartilhar com você. Jesus celebra pela última vez a Páscoa dos judeus, como eu já falei, e Jesus vive esse momento com muita expectativa, com muita ansiedade, é que o texto diz ao nosso coração. Chegada a hora do sacrifício, da entrega de Cristo na cruz do Calvário, do momento em que ele vai ser crucificado, do momento em que ele vai estabelecer o reino de Deus, com a sua morte na cruz do Calvário e com a ressurreição de Cristo, ao terceiro dia, por ação, por obra poderosa do Pai Celeste. Ele sabe que chegou a hora, o momento de consumar o plano salvador de Deus, de estabelecer entre os homens o reino que pode conduzi-los à eternidade, que pode perdoar os seus pecados, que pode renovar a sua sorte, que pode levar a sua culpa sendo paga pelo justo que vai se entregar em seu favor. E o pecado quer de ser purificado no sangue puro, sem defeito, que vai ser vertido. Porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Então ele fala e vai dizer: olha, eu estava aguardando com ansiedade na alma esse momento de comer pela última vez da Páscoa, por esta hora que é chegada para mim, a hora em que eu vou ser entregue nas mãos dos malfeitores para ser morto. Mas junto à minha vida, junto à minha ação de amor, o Senhor vai estabelecer o seu plano de salvação para o homem. Com essa atitude, eu vou me tornar o caminho que vai levar o ser humano que crê à presença de Deus. Eu vou revelar ao mundo a verdade de que Deus ama o pecador, embora ele abomine o pecado, e que ele não mede esforços para trazer o pecador justificado até a sua presença e fazer com que seres humanos, criaturas de Deus, possam se tornar em filhos de Deus, herdeiros do seu reino. E comendo a Páscoa dos judeus, ele sabe que está estabelecendo o propósito de Deus para a sua vinda e para a sua vida. É claro que Jesus foi aclamado como rei. Há pouco tempo, na entrada triunfal em Jerusalém, homens e mulheres tiram os seus mantos, cortam ramos, estendem pelo caminho e aclamam: bendito que vem em nome do Senhor. Ele vem da raiz de Davi. Ele vem para se tornar o rei de Israel. É claro que Jesus é reconhecido pelas suas ações preciosas, seus atos extraordinários, nos milagres que fez, na água que transformou em vinho, nos peixes e pães que multiplicou, no ordenar ao vento e ao mar, e o vento e o mar lhe obedeceu. Na sua ação, como vimos domingo passado, de ordenar aos espíritos malignos que se afugentassem e parassem de perturbar as pessoas, os seres humanos, e sobre a voz e sobre a ordem de Cristo Jesus, os demônios eram expelidos. É bem verdade que Jesus foi reconhecido como um grande conselheiro, pelos belos discursos, pelos sábios discursos que fez no Sermão do Monte e em tantos outros sermões e palavras que ele dirigiu à multidão, ou quem sabe a uma pessoa, como a mulher samaritana à beira do poço. É claro que há reconhecimento do homem no bom proceder do Nazareno, na sua conduta, no seu trato com o próximo, na sua compaixão com o necessitado, no seu agir com o rico e com o pobre, com o escravo e com o livre, na sua maneira prudente de falar, de fazer, de reagir diante das circunstâncias, e às vezes com apenas um silêncio,
foi capaz de dobrar a multidão que queria apedrejar uma mulher adúltera. Então Jesus é reconhecido pela multidão, pelos homens, pelas mulheres, pela humanidade, por muitas maneiras, mas agora é o momento que ele vai ser reconhecido como o Salvador. Porque ele não veio para ser rei de Israel, e nem para ser reconhecido como rei de qualquer nação da terra, num reinado político. Ele fez milagres, fez prodígios, mas ele não veio aqui para ser reconhecido como um homem milagroso, um homem poderoso nas suas palavras e ações. Ele deu discursos sábios, mas ele não veio apenas para ser reconhecido como um homem que sabe dizer, que sabe falar, que usa bem as palavras e que tem sabedoria no que diz. Ele vem para a cruz. Ele vem para dar vida. Ele vem para verter o sangue. E ele sabe da importância da Páscoa que o judeu celebra. Ele está dizendo, agora nós vamos ter algo muito maior para celebrar. Porque a Páscoa celebra o agir de Deus em favor de um povo, de uma nação, que vivia um tipo de escravidão, e agora nós vamos poder celebrar o agir de Deus em favor de todas as nações da terra. Todos os povos, todas as línguas, tribos, aldeias, cidades, vão poder ver em Jesus o Salvador. E um dia haverá de que todo olho há de contemplar o Senhor Jesus voltando dos céus, e toda boca há de confessar que Jesus Cristo é de fato Senhor, sobre tudo, sobre todos, o Salvador daquele que crê. Então, assentado à mesa, ele está com expectativa, ele está com o coração ansioso, a crucificação está próxima. O que vai acontecer agora, a partir daí, vai exigir muito dele, por isso ele parte daí para o Getsemane, para o momento da angústia, para o momento da dor, para o momento do sofrimento, porque a expectativa é grande, a ansiedade é grande, mas ele sabe, essa é a hora de cumprir o propósito para o qual o Pai me enviou, para que eu possa me tornar o Salvador do perdido, derramando em favor desse o meu sangue, entregando por amor a minha vida. Era chegada a hora do propósito de Deus se estabelecer, se consumar na vida de Cristo. Será que é chegada a hora do propósito de Deus para a sua vida também? Para a sua casa? Para o seu serviço ao reino de Deus? Será que Deus hoje vai despertar o seu coração para que você perceba o propósito principal que Ele tem com a sua existência? A honra do seu nome, a glória do seu nome, a missão que Ele te confia de fazer discípulo de todas as nações, o chamado que Ele te dá para que você possa proclamar o seu nome, a sua salvação, por meio de Cristo, através da sua vida, através do seu cântico, através do exercício da sua fé. Hoje nós vemos 3 irmãs professando a sua fé publicamente, porque elas entendem que chegou a hora de reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador diante do mundo, de sustentar na vida o propósito que Deus tem com a sua existência. E esse propósito de Deus com a sua igreja é o propósito que glorifica o seu nome e que nos ajuda a estender sempre o seu reino. Nós vivemos o privilégio, a bênção de poder contribuir, dar continuidade à obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. É um privilégio muito grande para nós. Saber que o propósito de Deus prosperou na vida de Cristo, seu Filho, e que pode prosperar na nossa vida, quando paramos para pensar quem é Jesus e quem somos, a grandeza que Ele tem e quão pequeno eu sou, sua santidade, seu poder, meus pecados, minhas falhas, minhas limitações, minhas impossibilidades. Eu
tenho que acreditar que sou um privilegiado em poder ver que é chegada a hora para nós vivermos também o propósito que Deus tem para a nossa vida, onde Ele nos leva no realizar que Ele decidiu, que Ele determinou ser realizado a partir da sua vida ou da minha. Eles estão na Páscoa, mas Jesus vai instituir a ceia, a mesa com o Senhor. Nós percebemos de que Deus tem um propósito, tem um momento, tem a hora, para que na sua vida, na vida de Cristo, na minha vida, seu querer se estabeleça, sua vontade se cumpra. Mas agora nós vamos ver que ela se cumpre, e Jesus institui o celebrar da ceia, e eu quero que vocês leem comigo os próximos versículos de Lucas 22, de 19 a 23, vamos fazer como fizemos na primeira parte do texto, juntos, vamos lá? E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu, e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria que estava para fazer isso. Jesus institui a Santa Ceia do Senhor. Esse é o momento da nova aliança de Deus com os homens. O estabelecimento do novo pacto. Agora a era da graça vai se manifestar de forma grandiosa, porque a graça abençoa muito mais do que a lei. E a graça compromete muito mais o ser humano do que a lei pode comprometer. É só nos lembrar do ensino de Cristo, quando ele vai falando da era da graça, do reino de Deus que vai chegando, que vai se estabelecendo. Ele vai dizer então que na lei está escrito: não cobiçarás a mulher do próximo ou coisa alguma do seu próximo. E depois Jesus vai dizer: mas na era da graça, se com o seu coração você desejar a mulher que não é sua, você já coabitou com ela. A lei punia aqueles que realizavam o ato. A graça traz sobre nós um peso de punição, de culpa, quando pensamos em realizar. Mas a graça de Deus é graça abundante, para que aonde seja multiplicado o pecado, seja grandioso também o multiplicar do perdão que Deus traz ao coração arrependido e contrito. Uma nova aliança, um novo acordo está surgindo para a humanidade. Porque nós somos pecadores e todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus. Mas agora, pela graça de Deus, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. É a ação de Deus em Cristo, trazendo o seu Filho ao mundo. É amor de Cristo que se revela quando Ele se entrega em nosso lugar, em nosso favor. Eu não posso buscar e alcançar salvação pelas minhas boas obras, pelo meu bom comportamento. Ninguém é bom o bastante, porque um pecado só que eu cometo e você comete muitos num dia, já é suficiente para te condenar à eternidade sem Deus. O meu procedimento de doação, de fazer bem ao próximo, não é suficiente. Os rituais que a igreja ou que qualquer princípio religioso possa produzir,
não são suficientes para me colocar na nova aliança. Há um caminho, há uma verdade. Deus estabelece esse caminho, essa verdade, na pessoa de seu Filho. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê, não tem a vida. O amor de Deus se manifesta entre os homens na pessoa de Cristo. Ele dá o seu Filho, por amor. Ele entrega seu Filho unigênito. E todo aquele que nele crê não sofre mais os danos do pecado, mas é salvo dos danos do pecado. E recebe de Deus a vida eterna, vida abundante, vida sem fim. Jesus, à mesa com seus discípulos, vai estabelecer a nova aliança, que ele tem convicção que estava determinado por Deus. Não é ação humana, não é projeto humano, não vem dos judeus, do propósito de purificar os seus pecados, mas é fruto do agir de Deus no decurso dos anos, no cumprir das suas promessas, do expressar da sua fidelidade, para que o homem seja alcançado com grandiosa salvação. Então Jesus vai tomar o pão e vai dizer: eu vou entregar a minha vida, e eu vou dá-la, oferecê-la, por amor de vós. E ele vai tomar o cálice, que representava o sangue do Cordeiro lá dos judeus, e vai dizer: esse cálice representa o meu próprio sangue, derramado em favor de vós para a remissão de pecados. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Está o Senhor instituindo a ceia, estabelecendo a nova aliança de Deus com os homens. Mas ele menciona que há uma estratégia do diabo. Há um propósito do diabo. Há um propósito daquele que quer impedir o Senhor de cumprir o querer de Deus, a vontade de Deus, de se tornar o Salvador. E é interessante perceber o contexto que envolve a crucificação de Cristo, especialmente quando pensamos que ele mesmo menciona que à mesa com ele está o traidor, Judas Iscariotes. Porque o texto bíblico me revela que Judas é tomado pelo diabo. E antes de se assentar à mesa com o Senhor, vai planejar com os principais dos judeus um momento oportuno para entregar Jesus nas suas mãos. Vai combinar até o preço das 30 moedas de prata. Mas o texto é muito claro, porque antes dele fazer esse acordo, vem a expressão de que ele é tomado pelo diabo. É interessante observarmos as ações do inimigo, porque não nos importa os motivos que levam Judas a fazer, se é por dinheiro mesmo, porque João menciona que ele era o tesoureiro dos apóstolos, e ele se valia do recurso da bolsa dos apóstolos, da tesouraria dos apóstolos, em seu favor, e em favor daquilo que ele gostaria de fazer. João chega a dizer com muita clareza: ele era ladrão. Então não sabemos se é só pela cobiça, porque alguns estudiosos chegam a dizer que ele o fez para colocar Jesus numa sinuca de bico, num beco sem saída. Porque sendo ameaçado de morte, ele poderia montar o cavalo branco, reunir o seu exército, assumir o seu reinado junto a Israel e livrar Israel do jugo da escravidão do Império Romano. Então eu coloco nele numa situação tal de que ele não vai ter outra saída a não ser se revelar como quem ele é, o rei dos judeus. Senão eles vão matá-lo. Bom, na verdade, para nós hoje não importa os motivos que levaram Judas a trair. Nós estamos verificando apenas de que há uma ação do diabo, tomando a vida de Judas, para eliminar Jesus dentre os homens, para fazê-lo calar, para lançar sua palavra no descrédito, com falsas testemunhas, para prendê-lo, para açoitá-lo, para matá-lo, para dar cabo dele, dar fim nessa história de Nazareno. Então, irmãos,
o diabo acredita que assim ele estava vencendo. Olha que coisa interessante. Aos olhos do diabo, o inimigo da igreja, o inimigo de Cristo, o inimigo do propósito de Deus que salva o ser humano, ele estava conseguindo o fim desejado. Judas vai traí-lo, o próprio discípulo, vai entregá-lo, vai identificá-lo com um beijo. É tudo aquilo que o diabo sonhou, para que Cristo pudesse ser traído e pudessem dar cabo da sua vida, e encerrar o seu propósito. Mas Cristo Jesus, que está à mesa com Judas, que sabe que vai ser traído por ele, é aquele que conhece o fim desde o início. Ele não é surpreendido por nada. Nada do que acontece é algo que atemorizou o seu coração. É algo que fez duvidar do propósito do Pai que seria cumprido na sua vida, na sua morte. O diabo está na expectativa de que vai vencer. Mas há uma grande verdade que o Evangelho traz para nós. É que a aparente derrota de Jesus Cristo é de fato a nossa vitória. Ele vai ser moído por causa das nossas iniquidades. Ele vai ser castigado, punido por causa do nosso pecado. Sobre ele vai ser imputado um castigo que vai promover paz para nós. Pelas dores, pelos sangramentos, pelas feridas de Cristo, nós seremos sarados da podridão do nosso pecado, da imundícia da nossa alma, da enfermidade espiritual que nos ausenta da eternidade com o Senhor. O que aparentemente é uma vitória para o diabo, na verdade, vai ser a sua grande derrota. Ele acha que vai derrotar a Cristo, mas ele é derrotado pela morte de Cristo. É o propósito de Deus que se cumpre. Quem vai vencer, na verdade, é Jesus. Mas quando a história começa a se desenrolar, começa a se revelar, parece que o diabo é o vencedor. Cristo está sendo traído. Cristo vai ser negado por outro apóstolo. Cristo vai ser abandonado pelos discípulos. Eles vão acompanhá-lo de longe. No julgamento, falsas testemunhas vão valer. O julgamento vai percorrer pelas madrugadas. O próprio juiz vai entender que ele é justo, inocente, sem erro, sem pecado, que aquilo que lhe acusa ele não tem culpa, mas vai condená-lo como malfeitor. Está tudo bem tramado, está tudo bem planejado, é o fim de Jesus de Nazaré, é o fim dos seus ensinos, do seu propósito, do estabelecimento do reino de Deus que ele vem apregoando, vem proclamando que está fazendo, que está estabelecendo. Mas é por essa morte, irmãos, que nós vamos vencer. Vamos vencer pela fé em Jesus. Vamos vencer pela confiança daquele que enfrentou a morte em nosso lugar. Jesus é aquele que sabe do fim desde o início. E aquilo que aparenta ser uma derrota de Cristo é de fato o caminhar da sua vitória e da nossa vitória. O diabo poderia olhar e dizer, é o fim. Jesus está dizendo, não, é só o começo. O que vai se estabelecer, o que vai explodir na humanidade da agora para frente, da minha morte, da minha ressurreição para frente, ninguém mais segura. O restaurar da sorte da humanidade está estabelecido. A vitória do homem sobre o pecado, sobre o inferno, sobre a morte, está determinada para aquele que crê. E ele só vai precisar crer. Só vai precisar confiar no sacrifício que foi feito, no sangue que foi derramado, na nova aliança que surgiu, e nada mais. E eu vou fazê-lo crer, abrindo-lhe os olhos, para que veja. E o apóstolo Paulo vai começar a perseguir a igreja depois da ascensão de Cristo em Jerusalém. E ele vai buscar cartas das autoridades para prender os cristãos, arrastá-los da sua casa, açoitá-los, matá-los. Ele crê que Jesus é o impostor.
Ele quer que Jesus é aquele que blasfemou mesmo, por isso mereceu a crucificação, como maldito de Deus no Calvário. Mas um dia ele sai na sua perseguição a caminho de Damasco, e o próprio Jesus lhe aparece, e as escamas dos olhos caem, e o Espírito Santo faz com que ele entenda, e faz com que ele perceba quem de fato é Jesus de Nazaré, e ele cai do cavalo, e ele reconhece que Jesus é o Cristo, o Messias, prometido por Deus, pelos profetas, e ele se torna o grande emissário de Deus aos gentios, o grande apóstolo de Deus aos estrangeiros, às nações da terra, porque o Espírito Santo clareou a sua visão, abriu a sua mente para entender quem é Jesus, e o que ele fez, e a nova aliança que estabeleceu, e aquele que perseguia agora é perseguido, e aquele que maltratava agora é maltratado, e se diz receber no corpo as marcas de Cristo com orgulho, com alegria, com satisfação, porque ele percebeu que ele estava cumprindo o bom propósito de Deus, com o propósito estabelecido por Deus, se cumpria junto à sua vida, através da sua vida, como se cumpriu na vida dos outros discípulos, dos outros apóstolos, da igreja de Cristo, ano a ano, em cada lugar, em cada vila, em cada lugarejo, vai se cumprindo o propósito de Deus e a igreja vai crescendo. O que parecia o fim era o começo, era o início de uma grande jornada, de uma grande vitória. O inferno vai sendo saqueado, vidas vão sendo convertidas, a igreja vai lançando luz na escuridão, e aquele que não podia ver agora pode, e aquele que não tinha como conhecer agora conhece, que Deus ama o perdido, e por amar o perdido ele enviou a Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Parecia o fim, mas era o começo. Irmãos, há momentos na nossa vida que a gente nos vê derrotados, que olhamos para a nossa família e pensamos que estamos perdidos, que o nosso casamento não salva mais, que a nossa família está destruída, que a nossa casa vai ficar em ruínas. Olhamos para o nosso trabalho e pensamos, não vai ter como salvar, não vai ter como prosseguir. Olhamos para os sonhos, para os projetos, nos dedicamos tanto, nos empenhamos tanto, buscamos com tanto fervor, com tanta vontade, mas não vai ser possível. A derrota está decretada, não vou conseguir. Há momentos que na minha vida, assim como na história do Evangelho, a aparente derrota é apenas o começo de uma grande vitória, você tem que acreditar nisso. Quando a coisa estiver muito difícil, quando a noite estiver muito escura, quando a tempestade estiver muito forte, você tem que saber que há uma esperança e uma promessa de Deus de que a bonança vai chegar, de que o novo dia vai raiar, e é depois da noite muito escura que o dia começa a clarear dali para frente, e é depois da tempestade muito brava que ela começa a se acalmar, porque ela chegou no seu limite, e agora as coisas vão caminhar num rumo, numa direção diferente, e é no meio da muita escuridão, que começa a brilhar a luz de Deus à nossa volta e na nossa vida, para que possamos receber de Deus os cuidados que a providência de Deus tem para a minha casa, para o meu trabalho, para a minha família, para a minha cidade, para o meu país, para aquele que clama, para aquele que confia, mesmo que pareça o fim, acredite, pode ser que seja apenas o início de algo muito grandioso, muito precioso, que Deus está fazendo, que você não teria como fazer, que Deus está realizando, que nenhum governo realizaria em seu favor, que Deus está promovendo, e que nem aquela pessoa que mais te ama, poderia promover, em favor da sua casa, em favor do seu sonho, do seu trabalho, para te ajudar em meio às lutas, para tornar em bonança aquilo que hoje é tempestade, para tornar produtivo o deserto árduo que a gente às vezes caminha por aí. A aparente derrota de Cristo é apenas o início da nossa vitória, porque o que importa mesmo é a nossa condição, irmãos, diante de Deus. E aí eu tenho que pensar um pouco,
Qual é a minha situação diante de Deus? Quando eu penso no que Deus fez por mim, eu vejo Cristo agradecendo. Diz o texto que ele toma o pão e dá graças. Ele toma o cálice e dá graças. Você já viu alguém agradecer por morrer? O corpo que vai ser entregue, o sangue que vai ser derramado. Ele está falando de sacrifício, ele está falando de dor, está falando de sofrimento, está falando de morte. Mas ele não fala com tristeza, ele não fala com remorso, ele não fala com ira ou com raiva, pelo agir do Pai Celeste. Ele o faz com gratidão. Ele toma o pão e dá graças, como aquele que agradece por poder dar o seu corpo, entregar o seu corpo, e expressar na cruz o seu amor. Ele toma o cálice e agradece, como aquele que agradece por verter o sangue puro, inocente, em favor do pecador, para purificar essa alma, em padecer a morte que era nossa, para que ele pudesse nos presentear com a sua vida. A gratidão em Cristo. Ele agradece. Agradece por ser ferido, por ser maltratado, por ser morto, por ser humilhado. Ele agradece porque ele sabe o bem que ele vai fazer. Porque ele sabe que o que importa é fazer a vontade de Deus. Então nós temos que pensar, qual é a nossa situação diante de Deus? Às vezes nós achamos que a nossa situação é de vitória, nós conquistamos, nós fizemos, nosso trabalho vai bem, nossa família caminha em paz, nossa vida conjugal é harmoniosa. Nós estamos lucrando nos nossos trabalhos, estamos engordando as nossas contas bancárias, alcançando bons resultados. Que bom, eu estou vencendo. Mas diante de Deus, você vence mesmo? Diante de Deus, a sua vida de fé, de combater do bom combate, do enfrentar o pecado e vencê-lo, do resistir às ciladas do diabo, de maneira que ele fuja de você, você tem sido vitorioso. O que importa, irmãos, para nós não é se a casa vai bem, se a casa é bonita, se a mansão é grande, se o carro é do ano. O que importa é como está a minha vida diante de Deus, o meu proceder, se a vontade de Deus prospera na minha vida, se eu me importo quando eu peco e me arrependo, se eu tenho um propósito de fazer na minha vida o que Deus estabelece, ou se eu continuo correndo atrás daquilo que eu quero. Porque quando eu faço o que eu quero, eu acho que a vida está boa, que a vida está certa, que eu estou vencendo. Será que estou mesmo? Ou será que eu estou construindo em lugares escorregadios, construindo fora da palavra de Deus, fora da vontade de Deus, e quando vier a tempestade, de fato, vai tudo se transformar em ruína? É isso que Cristo está dizendo. Pode ser que a sua aparente derrota seja a sua vitória, e a sua aparente vitória esteja sendo a sua grande derrota na família, no trabalho, na vida, porque não há em você o propósito de atender à vontade de Deus, como Cristo atendeu na sua morte, no seu sacrifício, no seu sofrimento. E como eu já disse, que ele enfrentou com muita alegria a ceia e a mesa do Senhor. Nós percebemos, ela nos ensina que Jesus agradece por sua morte. Ele faz com alegria, ele faz com gratidão, ele faz com reconhecimento de que a vontade de Deus está prosperando ali. Ele foi ferido, foi maltratado, para nos proteger, para nos salvar. Na morte dele, a nossa vida. Na derrota dele, a nossa vitória. Pois pelas suas feridas, fomos sarados. Por isso ele nos diz, tomando o pão, tomando o cálice, fazer isto em memória de mim. Para quê? Para lembrar o meu amor por vós. É expressão de amor, é expressão de carinho, é expressão de socorro, é atitude de salvação, é amor revelado. Então vocês façam em memória de mim, para se lembrar do quanto eu os amo. A mesa do Senhor nos revela essa grande verdade. A mesa com o Senhor, eu entendo que de fato uma aparente derrota pode ser
uma grande vitória. Parecia o fim, mas era apenas o início. Parecia que o diabo ia vencer, mas ele estava sendo derrotado. Parecia que o evangelho ia se calar, a boa nova ia deixar de ser proclamada, ela só se estendeu e se estende junto à humanidade, por todos os cantos, percorrendo todas as ruas e vilas, e aldeias, e povos, a começar por Jerusalém, depois Judeia, Samaria, e vai alcançando confins da terra dentro do propósito de Deus. À mesa com o Senhor eu percebo que é Ele quem cuida. Porque às vezes eu me empenho bastante para ser vitorioso no cuidado com a minha casa, no cuidado com o meu trabalho, no cuidado com a minha reputação, no cuidado com a minha família, no cuidado com o meu filho e com a minha filha. Mas quando eu me preocupo com essas coisas, aí o diabo age, e eu sou derrotado, e eu perco. Mas às vezes eu reconheço de que eu não tenho condição de cuidar, Senhor, de cuidar como deveria do filho, herança preciosa de Deus que o Senhor dá à minha mão, da fé que o Senhor me confiou, porque eu sou pecador, represento muito mal o seu nome. Eu peco por intenções, por ações, por pensamentos, por palavras. O bem que eu quero fazer, como diz Paulo, não faço. O mal que eu não quero, quando eu percebo, já fiz. E levo sobre a minha vida o seu nome, o nome de Cristo, meu Salvador, e represento a igreja do Senhor, que é a igreja salva, lavada, remida pelo seu sangue, chamada por Deus para ser santa. Mas quando eu entendo que Deus é quem cuida de mim, da minha casa, do meu filho, da minha filha, é Ele que dá ordem aos seus anjos para guardar em todos os caminhos, é Ele que estende para nós as suas mãos, é Ele que envia os anjos para que fiquem ao nosso redor e nos livre do mal, aí eu sou vitorioso, aí eu venço, porque não é por mim, pela força do meu braço, pela minha condição, pela minha capacidade, pelo meu plano e projeto, pela minha estratégia, mas é por aquilo que Deus queira fazer, pelo propósito que Ele tem com a minha vida, na minha vida. Hoje pela manhã nós fomos lembrados que a multidão queria o quê? Proclamar Jesus rei. E o que ele fez? Se retirou para orar. Deixou a multidão falando sozinha. Porque ele não queria o propósito dos homens, ele queria o propósito de Deus. Ele não queria a aparente vitória conforme o olhar humano, ele queria a vitória dentro do propósito do olhar de Deus. Era preciso que ele desse a vida, é preciso que ele morresse, para cuidar de nós, para cuidar da humanidade, para perdoar a humanidade, para salvar a humanidade. À mesa com o Senhor, eu percebo, irmãos, que a orientação de Deus, sua ajuda, seu socorro, e aí eu tenho resultado. É o que Ele fez por mim, que ninguém pode tirar, é o amor que Ele demonstrou, que ninguém vai me impedir de viver. Romanos 8, quem pode nos separar do amor de Deus? Será a angústia, a tribulação, a fome, a nudez, o perigo, a espada, as ameaças, as coisas do tempo presente, as coisas que possam surgir pela frente, os principados, as potestades. E Paulo vai dizer, porque eu estou bem certo, bem seguro, posso afirmar para você, de que nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Dele vem socorro, dele vem ajuda, nele eu tenho resultado. Na vontade dele, no querer dele, eu vejo não só o reino de Deus prosperar, mas a minha vida prosperar, a minha vida ser bem-aventurada. Por isso eu entendo a alegria e a gratidão de Cristo ao se entregar em meu lugar, porque Ele faz isso para me ajudar, para me socorrer, para me salvar, para possibilitar na minha vida o que eu e ninguém poderia gerar como possibilidade. Então eu sento à mesa, eu começo a entender de que a aparente derrota é de fato uma vitória. Eu sento à mesa e eu percebo que Deus cuida. Eu sento à mesa e eu recebo a orientação de que Ele me socorre. Ele se importa comigo.
É dele, no querer dele, na vontade dele, na ação dele, que eu tenho resultado na vida. E é na família, e é no trabalho, e é nos sonhos e projetos, e é na igreja, e é no exercício da fé, sempre com o Senhor. Então, fazer isto, se lembrando do meu amor, para não se esquecer do meu cuidado sobre vós.